Estamos iniciando, então, a gravação da live, tá? Daqui a pouquinho o Ricardo Vargas está chegando, nós já estamos em contato com ele, bem como a Patrícia Curleto também. Nós temos, agora que estamos aqui, até tentarmos manter a pontualidade, lá na Europa, dependendo se nós estamos falando de algumas pessoas que estão vindo da Inglaterra, outros que estão vindo de Portugal, nós temos uma diferença aí de fuso horário para aqui, para o Brasil, né? Então, lá já seria boa noite, já. Aqui nós estamos falando boa tarde, mas na realidade lá já é boa noite. Bom, nem sei onde o senhor está, Ricardo. Se o senhor está aqui no Brasil ou se você está viajando, Eu estou no Brasil e eu ouvi uma vez um vídeo, eu achei muito interessante, era de um podcast, a pessoa disse assim: bom dia para quem é bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite e boa sorte para quem está assistindo de madrugada. Olha aí, tá Gostei vendo? muito. Um dos grandes ingredientes de uma boa refeição é o bom humor. Isso é uma coisa boa, Ian. Nós vamos daqui a pouquinho aprender sobre os princípios para saber montar o prato após o detox. Aqui já ficou uma dica. Uma pitada de bom humor vai fazer a digestão ser muito melhor e a saúde ser melhor promovida. É muito E só o legal. ato de você estar bem-humorado faz com que você não busque válvula de escapes, né, para corrigir problemas emocionais e acabe caindo na alimentação e muitas vezes naquele comportamento compulsivo alimentar, né? Será esse, então, devemos assim dizer, um dos princípios. Não sente para comer de mau humor. Com certeza, isso é fundamental. 10 respirações antes da refeição já vai ajudar a baixar teu nível de cortisol. Você vai servir o seu prato de uma maneira diferente, vai mastigar muito mais o alimento e evitar os problemas decorrentes de uma má mastigação e de um volume exagerado naquela refeição. Glórias ao Senhor uma vez mais. Bom, meus amigos, eu creio que todos já nos conhecem o nosso convidado de hoje, mais algumas pessoas estão entrando. Doutor Ricardo Vargas, tem trabalhado muito como nutricionista. O senhor é zoólogo também, não é isso, doutor? Zootecnista, né? Zootecnista, isso. Eu já acompanho o seu trabalho há algum tempo, né? Então, lembro de ter visto várias palestras suas se apresentando na sala, por isso que eu fiquei na dúvida se era zoólogo ou não. Mas é um prazer imenso ter o privilégio que Deus aí nos dá nesse momento de estar recebendo o senhor aqui no Maestria Mental, né? Eu tenho, como disse, seguido um pouco de seus passos. O último agora foi lá em Brasília, na escola missionária, o senhor esteve dando aulas lá, depois esteve na Dalva também, né? E eu fui na semana seguinte, né? Então eu tive o privilégio de pegar os alunos depois que já estavam com a maior parte das dúvidas, vamos assim dizer, sanadas e ensinadas, porque o senhor deixou eles muito bem instruídos. E Já serve. tinha feito uma lavagem cerebral neles, então? E aí eu pude chegar nesse momento. Bom, esse então já devidamente apresentado, Ricardo Vargas. Geralmente quem está com vocês aqui no Maestria Mental é a Patrícia Curleto. Ela está nesse momento se aproximando, né, se preparando para vir para cá. Logo ela vem dar continuidade. Nesse meio tempo eu tentei ajudar aqui. Creio que aqueles que talvez não me conheçam, eu sou o Guilherme Sens, eu sou um dos médicos que compõem a equipe que está dando aí o apoio técnico e também participando dos projetos de evangelismo do Fernando Lutz, essa pegada sobre saúde, né, tentando levar as pessoas a ter a mente de Cristo, que é com certeza o mestre em excelência, né? Então, por isso, a maestria mental, um dos nomes do projeto. Eu vou convidar aos presentes a fazermos uma oração e nós meditarmos um pouco das palavras do Senhor. Vamos orar? Aqueles que quiserem e puderem, fechemos seus olhos. Bom Pai, Senhor Deus, muitas são as confusões, Pai, desse mundo, da mente humana, das dificuldades do dia a dia, e nós precisamos, ó Senhor, estar sendo guiados e orientados por Ti. Necessitados somos de estar contigo, Santo e Soberano Deus, que é bom, justo, santo, amável, és amor, que sabes o fim desde o princípio, que nos amas com tal particularidade que escolherias para nós aquilo que nós mesmos escolheríamos se soubesse o que tu sabes. Obrigado, bondoso e longânimo Deus, que permanece animado conosco por um longo período de tempo, apesar de quem nós somos, que quer ser o Deus eu sou, Deus que completa aquilo que precisamos que sejas para justamente dar essa integridade, essa completude
de quem quer que sejamos. Obrigado por isso, Pai, por essa tua bondade, por seres assim. Sabes como muitas vezes nossos corações estão atribulados, abatidos, a grande confusão que às vezes nós nos colocamos, e os momentos de clareza que tem nos dado. Maestria mental, temos buscado, ó Senhor, clamar a Ti para que possamos ter uma força de vontade maior, para que a entrega seja mais completa, para que as coisas sejam renovadas, para que a busca do Senhor Jesus seja mais plena, para que o Santo Espírito possa habitar de tal forma em nosso coração, na nossa vida, na nossa mente, que nós possamos discernir melhor, ó Pai, as impressões do Teu Espírito. E nós estamos tendo o privilégio, estamos entrando na terceira semana, já estamos na terceira semana do projeto, e mais uma vez mais pessoas estão sendo alcançadas. Hoje receberemos importantes informações, instruções a respeito, ó Senhor, de como prepararmos aí as nossas refeições, os nossos pratos. Já iniciamos com algumas conversas, Pai, sobre isso, alguns princípios. E que Tu possas estar uma vez mais tomando conta do nosso coração, da nossa mente, para que possamos aprender o que deseja nos ensinar também através do Dr. Ricardo Vargas. Cuida desse Teu filho e o usa, Pai, mais uma vez para honra e glória do Teu nome também nesse contexto. É nos méritos do Senhor Jesus que oramos e nos entregamos. Tu que sabes exatamente o ponto e consegue transformar o nosso viver. Em Cristo. Amém. Bom, vamos fazer uma breve reflexão. Eu vou convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias em Efésios. Efésios, capítulo 2. Vamos ler a partir... Eu vou repetir uma das reflexões que estamos conversando há pouco. Efésios, capítulo 2, a partir do verso 1. Vocês que estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem desse mundo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem da desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para nos mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, aos quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Nós não cuidamos da saúde apenas para evitar de adoecer ou morrer. Nós cuidamos da saúde como um ato de adoração. E essa novidade de vida, essa santificação, esse processo que estamos tentando passar também aqui, não apenas aqui no Maestria Mental, mas também aqui, é uma gigantesca uma necessidade e é o único meio ao qual nós podemos ser tornados semelhantes à natureza de pecado para coparticipantes da natureza divina, segundo, por exemplo, Pedro nos fala, segundo Pedro, capítulo 1, versos 3 e 4. Aqui Paulo, em Efésios, descreve dessa transformação, no qual nós saímos do controle do pecado para o controle de Deus, controle do Santo Espírito. Isso vem pela graça, não é por nenhum mérito nosso. Tomado posse pela fé, na confiança plena que permite ser guiado, que entrega totalmente, para que possamos vir, então, a praticar boas obras. Não é invertido. Não são boas obras que nos levam a ter fé ou receber a salvação. É porque estamos salvos na graça de Cristo, tomando posse desta salvação, das características do Senhor, da natureza, ser coparticipante da sua natureza divina, então é que vamos sendo
vamos sendo transformados e preparados para as boas obras que Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Essa é uma preciosa dádiva do Senhor. E nos 8 remédios naturais que compõem aí o estilo de vida ensinado pelos princípios do céu, certamente um se destaca como um de extrema importância e até certo ponto de dúvidas, de polêmica, às vezes de confusão, mesmo em nosso meio, mesmo com ensinamentos tão claros, ainda assim existem muitos pontos. E o Dr. Ricardo aí tem dedicado sua vida, seu ministério, ajudado a muitas pessoas, e certamente hoje também poderemos aí estar partilhando com ele desse privilégio de aprender quais são os princípios que o céu disponibiliza para nós orientarmos como prepararmos aí o nosso alimento no dia a dia, em especial nos dias que se seguem aí ao detox. Algumas pessoas vão estar fazendo 3 semanas, outras vão estar fazendo 6 semanas de detox. Estamos aqui terminando essa primeira fase, quase como o jejum de Daniel, de 21 dias. E certamente aí os princípios que vamos ter hoje também, os ensinamentos que vamos ter hoje também, poderão estar guiando. Vamos orar mais uma vez, então entregamos a palavra ao Dr. Ricardo. Bom Pai, queremos agradecer, Senhor, agradecer pelo dom de Cristo Jesus. Clamar, pois necessitados somos do teu perdão, e diante de ti agradecer, porque em Cristo, ao confessarmos os nossos pecados, tu, ó Pai, em Cristo Jesus, tem poder não apenas tem legitimidade não apenas para nos perdoar, mas também poder para nos purificar de toda a injustiça. Transforma-nos para ti, Senhor. Glorifica uma vez mais teu nome na nossa vida. Santifica-nos para ti, nos enche do teu Espírito e guia cada um de nós para termos essa novidade de vida nele, em Cristo Jesus. Em nome dele oramos. Amém. Ricardo, meu irmão, temos aí Maestria Mental, nossa versão Europa, à disposição para aprender contigo. Que Deus o abençoe. Uma pergunta importante, doutor Guilherme. Quanto tempo eu tenho para poder trabalhar o assunto? Deixa mais ou menos 45 minutos, segundo a diretora do projeto que acabou de chegar por aqui. Não, tranquilo. Era só para eu poder me organizar aqui para que eu não corresse o risco também de ultrapassá-lo. Então, agora são mais ou menos, vou colocar como se fosse 15 para as 4 até 4h30. Então, seria um horário mais ou menos apto, né? Ok. Deus abençoe. Eu agradeço o convite. Para a gente é sempre uma oportunidade feliz de poder compartilhar conhecimento, né? Eu disse que o conhecimento é sempre importante, né? Porque é ele que nos dá base para tomar decisões, para fazer escolhas. Então, aquele texto da Bíblia que diz: meu povo perece por falta de conhecimento, é uma verdade. A questão é que, às vezes, a gente tem falta de conhecimento e, às vezes, tem excesso de informação. São duas questões importantes, porque em determinados assuntos, talvez eles não sejam assuntos ainda tão explorados e realmente ainda tenhamos uma carência de conhecimento. Em outros assuntos, nós temos muita desinformação pelo excesso de informação que temos, onde existe uma grande dificuldade para selecionar o que é certo e o que é errado. E vivemos, então, um período de conflito, né? E isso vale para todas as áreas da nossa vida. Pensando na questão da alimentação, obviamente, vale muito a pena nós analisarmos o alimento que colocamos na nossa mesa, porque esses alimentos que servimos à nossa mesa e colocamos para dentro do nosso corpo definirão vida ou morte, saúde ou sofrimento, né? Saúde e doença, porque a doença vem ligada com sofrimento. Então, eu gosto sempre de pensar o seguinte: só existem 2 programas que rodam na nossa mente. Um programa eu costumo chamar de rota construtiva. A rota construtiva é quando você começa a implementar bons hábitos, fazer melhores escolhas, e aí você vai se alimentando dessa rota construtiva, que é uma rota onde você gera, no final, vida e vida em abundância, felicidade, saúde, prosperidade, em todas as áreas. A outra rota é chamada de rota destrutiva, onde um mau hábito acaba te levando a outro mau hábito, onde, como consequência desse programa estar rodando na sua mente, você vai chegar a dor, sofrimento e morte. Então, veja,
Deus nos apresenta dois caminhos e nós devemos sempre fazer uma opção entre um lado e outro lado. E nesse caso, pensando no tema que nós vamos trabalhar, que seria o que retirar do nosso prato depois de um programa de detox, eu poderia resumir toda a minha fala em apenas uma única frase. E essa frase seria a seguinte: retire os industrializados. Eu poderia encerrar por aqui o nosso momento, você já sabendo aquilo que não deveria ser incluído na sua alimentação depois de um programa de detox. E por quê? Uma preocupação tão grande com os industrializados. Bom, primeiro vamos entender a seguinte questão. O que é um programa de detox? O que a palavra detox quer dizer para nós? A gente pensa muito a palavra detox como sendo desintoxicar. Não é esse o termo. O detox quer dizer de detoxificar. Essa é a definição correta da palavra. É um processo de detoxificação, de eliminação de toxinas. O processo do detox, ele é necessário hoje para todas as pessoas? Sim, todas as pessoas. Porque os nossos contaminantes, eles não vêm somente da nossa alimentação. Obviamente que como comemos pelo menos 3 vezes ao dia, porque em algumas orientações, algumas pessoas acabam comendo mais vezes, 4, 5, 6, 7, 8, até 9 vezes ao dia, nós entendemos então que a principal entrada de toxinas no nosso organismo é através da alimentação, pela boca. Porém, nós respiramos. E o ato de respirar já nos traz poluentes, contaminantes, que também precisam ser detoxificados, precisam ser eliminados do nosso organismo. Afinal de contas, nós vivemos num mundo hoje poluído, onde nós temos raras exceções de locais onde você não convive com fábricas que estão poluindo o ar que você inala todos os dias. Além disso, nós devemos lembrar que muitas vezes, através dos líquidos que ingerimos, e não só da comida que ingerimos, acabamos colocando muita toxina também para dentro do nosso organismo, através das bebidas que ingerimos, né? E aí eu vou destacar, obviamente, algumas, né, aqui que vale a pena nós analisarmos, que não deveria fazer parte do seu prato depois de um programa de detox. Então, veja, nós produzimos toxina no nosso organismo, mesmo que nós não viéssemos inalar, beber ou ingerir qualquer toxina. Depois de um processo que nós chamamos de catabolismo, é o processo do metabolismo do nosso organismo correlacionado a uma quebra, nós geramos toxinas. Por exemplo, quando nós gastamos energia, nós utilizamos uma molécula chamada de ATP. O ATP é chamado de adenosina trifosfato. É uma molécula de adenosina ligada a 3 fósforos, e quando eu quebro esses fósforos, eu consigo gerar energia suficiente para manter as atividades das minhas células, esse mais de 1 trilhão de células que compõem o meu organismo, para que assim eu possa ter continuidade à vida. Porém, quando eu quebro esse ATP 2, 3 vezes, eu vou liberando os fósforos. Então, de ATP eu passo para ADP, que é adenosina difosfato, AMP, que é adenosina monofosfato, até chegar na adenosina. Essa adenosina ela vai se acumulando no seu cérebro durante o dia. E quando chega no período da noite, você precisa dormir para eliminar essa adenosina, que nada mais é do que um lixo. É algo que está intoxicando o seu organismo. Então, veja, mesmo que você não inalasse, bebesse ou comesse qualquer tóxico, o seu organismo produz toxinas. O ato de você precisar ir ao banheiro urinar é para que você consiga eliminar tóxicos através da sua urina, que são gerados nos processos metabólicos do seu organismo. O ato de respirar gera toxina. Quando você, por exemplo, inala o ar, você está colocando para dentro oxigênio, O2. Mas a partir desse oxigênio, nosso organismo tem a capacidade de formar as espécies radioativas de oxigênio, que são nada mais, nada menos do que radicais livres, que são tóxicos para o nosso organismo. E aí existe o formato correto de fazer a sua eliminação também, utilizando-se dos antioxidantes. Então, veja, o programa de detox é algo que se torna necessário para todas as pessoas, independente do estilo de vida que você leve. Claro que alguns deles, né, dessas pessoas, no caso, não só precisam fazer, como dependem muitas vezes de um programa de detox para conseguir deixar o organismo minimamente capaz de trabalhar da maneira correta. Outros fazem para manutenção, para aquela limpeza prévia, antes de chegar aos problemas, e outros realmente precisam fazer para alcançar objetivos com relação a recuperar a saúde que você já perdeu.
Pensando nesse aspecto, o programa de detox, ele tem como finalidade eliminar toxinas do organismo. E quais são as principais toxinas que hoje nós precisamos eliminar? Quando você vai fazer um detox, você tem algumas vias de excreção que precisam ser utilizadas para liberar todas essas toxinas. Algumas delas serão eliminadas através das suas fezes. Então, o seu intestino é um órgão detoxificante, extremamente importante nesse programa de detox. Mas o fígado também é um órgão que está atrelado ao trabalho do fígado, do intestino, onde o fígado é quem metaboliza tudo que entra no nosso organismo, ou seja, sejam tóxicos vindo da alimentação, de medicações, de poluentes e assim por diante, tudo vai direto para o fígado. O processo de absorção intestinal, ele acontece através das células que nós possuímos no nosso intestino, onde elas têm uma certa permeabilidade, liberando a entrada de determinados compostos e impedindo a entrada de outros. Então, essas células que compõem o nosso intestino, elas vão permitir, então, a entrada de determinadas substâncias. Algumas delas, elas até não gostariam de deixar entrar, mas pelo seu tamanho ser muito pequeno, elas não conseguem impedir a sua entrada. Ou muitas vezes porque nós estamos sofrendo de um processo de disbiose, onde nossas células não estão extremamente unidas como elas deveriam ser. Essa ligação a gente chama de ligação justaposta, e muitas vezes existe um espacinho entre essa ligação. Ao invés dela estar assim, ela está separadinha. E isso faz com que a permeabilidade intestinal aumente, e aí você desenvolve alguns problemas correlacionados à questão da permeabilidade intestinal. Então, o seu intestino, tudo que entra por ele vai direto para o fígado, e o fígado metaboliza, porque cai, depois de ser absorvido no intestino, numa região que nós chamamos de veia porta. Essa veia porta conduz tudo ao fígado, e o fígado impede, então, que muitas coisas se espalhem pelo organismo, e ele vai se tornando, muitas vezes, um órgão depositor de lixo. Então, no programa de detox, nós precisamos muito do nosso intestino, do nosso fígado e também dos nossos rins, aonde nós vamos conseguir eliminar muitas toxinas através dessa via. A pele é o nosso maior órgão excretor, porque quando transpiramos também conseguimos jogar toxinas para fora. Então, eu não consigo imaginar um programa de detox onde a pessoa não faça atividade física. É extremamente importante, mesmo que você tenha uma restrição calórica acontecendo no programa de detox, ainda assim, o exercício físico é fundamental. E além disso, quando eu faço atividade física, eu aumento a minha capacidade cardiorrespiratória, então quer dizer que meus batimentos cardíacos vão aumentar, mas a minha frequência respiratória também vai aumentar. E o ato de respirar é uma forma de eliminar toxinas. Entra-se oxigênio, elimina-se CO2, que é tóxico. Então, veja, esses são os órgãos que estão diretamente correlacionados ao programa de eliminar as toxinas que entram no nosso organismo. E as toxinas são provenientes, muitas vezes, do alimento. E quais são os principais tóxicos que nós temos provenientes dos alimentos? Os corantes, os acidulantes, os conservantes, os estimulantes, né? Então, todos esses antes que vêm numa alimentação basicamente industrializada são tóxicos que vão se acumulando no nosso organismo. Podemos conversar um pouquinho sobre cada um deles. Por exemplo, com relação aos corantes, eu gostaria de destacar, né, um corante muito importante que faz muito mal à nossa saúde e que é encontrado basicamente em alimentos destinados para crianças. Por exemplo, os salgadinhos, né? Esses salgadinhos, eles contêm um corante, todos eles que têm uma coloração puxada para amarelo ou laranja, eles contêm um corante chamado corante de tartrazina. Esse corante de tartrazina é extremamente deletério para o sistema nervoso central. Prejudica em muito o funcionamento do seu cérebro, fazendo muitas vezes com que as crianças que comam esses alimentos, ao ingerirem esse tipo de corante, tenham como consequência um aumento da sua irritabilidade. As crianças se tornam mais irritadas, mais estressadas, mais agitadas, tudo em virtude da ingestão de um corante. Obviamente que nós precisamos fazer programas de detox para eliminar essas toxinas que vão se acumulando no nosso organismo. E você pode ter perguntado, poxa, se você deu o exemplo de uma criança, a criança também deve fazer programa de detox? Não, criança não deve fazer detox. Crianças e adultos devem viver em detox, o que é muito diferente de fazer. Fazer um detox quer dizer que eu vou me intoxicar e depois vou precisar da necessidade de um detox. Viver em detox quer dizer que todos os dias eu trabalho para não intoxicar o meu organismo. E é dessa forma que as crianças e também os adultos
deveriam viver, buscando não intoxicar. Ou seja, esses alimentos que eu vou dizer que devem ser retirados depois de um programa de detox, na verdade não deveriam nem ter sido incluídos, nem na nossa alimentação, muito menos na de crianças. Então, esse é um dos corantes, por exemplo, que nós poderíamos destacar. Mas podemos destacar um outro corante que está presente em larga escala. Esse corante é chamado de carmim de cochonilha, às vezes escrito somente cochonilha. É um corante de coloração vermelha. E quando nós pensamos assim, se é de coloração vermelha, está presente somente em alimentos de coloração vermelha. Alimentos rosa, né, tem a sua coloração rosa, por exemplo, alguns sucos de soja, de pêssego, por exemplo, tem uma coloração meio intermediária entre um laranja e meio rosadinho, assim. Ali tem corante carmim de cochonilha. Então, não são só em alimentos com vermelho intenso ou um rosa intenso. Existem vários alimentos que são ricos nesses corantes. Esse corante, por exemplo, o carmim de cochonilha, primeiro eu gostaria de destacar de que ele é um inseto. É um inseto da família dos pulgões, né? É um inseto mexicano, onde somente as fêmeas são esmagadas para que você possa extrair aquele composto que vai ser utilizado para você poder fazer o corante. Mas é interessante nós analisarmos que, primeiro, segundo orientações de Levíticos, capítulo 11, esse inseto não faria parte dos alimentos, né, que foram liberados por Deus para o consumo do homem. Ou seja, o ato de comer determinados alimentos que contêm esse corante, primeiro já incorreria numa questão de você estar comendo algo que Deus não recomendou. E, obviamente, comer algo que Deus não recomendou vai ter consequências. Como consequências da ingestão desse corante, nós também temos um aumento do grau de irritabilidade. Mas esse é um corante extremamente alérgico. Ele estimula o nosso corpo a aumentar a produção de histamina. A histamina é uma proteína produzida no nosso organismo e com grande produção a nível intestinal, aonde desencadeia os processos alérgicos. E percebemos que todos aqueles adultos ou crianças que acabam consumindo esses alimentos que contêm o corante carmim de cochonilha tendem a sofrer muito mais de problemas de alergia, como alergia de pele, alergia também respiratória e alergia intestinal. Alergia de pele, desde uma dermatite atópica até o aumento da seborreia nos cabelos, por exemplo, no couro cabeludo. Então, você tem vários compostos presentes nos alimentos industrializados que são extremamente tóxicos para o nosso organismo e que acabam desencadeando efeitos colaterais. Obviamente, eu poderia gastar meus 40 minutos ainda, que talvez eu tenha, somente falando sobre corantes, mas eu não vou ficar só nos corantes. Destaquei dois, poderia falar do azul brilhante, poderia falar de outros corantes, mas vamos ficar com esse. Agora, o que são esses acidulantes, né? Os acidulantes são compostos adicionados nos alimentos com o propósito de evitar contaminação ou proliferação de micro-organismos para deixar o ambiente mais ácido. Os acidulantes, eles trabalham na linha dos conservantes, eles têm esse papel. E um conservante é para aumentar o tempo de prateleira dos produtos. Agora, olha que coisa interessante. Quando você analisa a sua urina, ali no resultado do seu exame de urina, tem um pH. O pH é uma medida que nós utilizamos para definir se o ambiente é ácido, neutro ou alcalino. Essa escala de pH, que é o potencial hidrogeniônico, ela varia de 1, ou de 0, na verdade, a 14, de 0 a 14. O número 7, nessa escala de pH, é considerado a neutralidade. Acima de 7 é alcalino e abaixo de 7 é ácido. A nossa urina, por exemplo, ela tem uma flutuação que ela sai do ácido até chegar ao nível 7, um pouquinho mais de alcalinidade. Mas o seu organismo tem como um todo um pH alcalino, ligeiramente alcalino, considerado então um pH ideal para que nós possamos ter todas as nossas funções ocorrendo e fechando as portas para eventuais problemas em virtude da alteração do nosso pH. Esse pH ideal é 7,4. Então, o nosso corpo deve ser ligeiramente alcalino. Esse 7,4 permite uma flutuação de 7,35 até 7,45. Mais do que 7,45 não é bom, está um ambiente muito alcalino. Menos do que 7,35 está ficando um ambiente
ácido, mesmo que não esteja abaixo de 7, que a acidez é considerado 7, porque eu estou com tendência à queda, e o ato de estar com tendência à queda nós chamamos de processo de acidificação. O que nós precisamos entender é o seguinte: tudo que acidifica o nosso corpo nos coloca numa condição ideal para o surgimento de doenças. É nessa condição ácida que as doenças se manifestam, principalmente aquela doença mais temida de todos nós, que é o câncer. O câncer é uma doença oportunista que se manifesta em ambiente ácido e com pouco oxigênio. Por isso a importância de aprender a respirar, fazer atividade física para manter o teu organismo bem oxigenado, para você não entrar num quadro de hipóxia e nem acidez, que são condições específicas para o surgimento das doenças, principalmente o câncer. Então, quando eu tenho no meu alimento acidulante, eu estou aumentando a ingestão de ácido, que isso vai promover no meu organismo acidez e me colocar numa condição de risco. Por isso, vale a pena retirar os industrializados, mas vamos continuar ainda nessa linha. Dentro dessa questão de conservar, nem sempre é utilizado o acidulante. Além dele, tem outros que podem ser utilizados e em alguns alimentos nem acidulante você encontra, mas encontra outros tipos de conservante. Quero destacar, por exemplo, um alimento específico que são os embutidos. Os embutidos. Essa linha desse alimento específico que são feito com o resto da carne no processo de separação dos cortes lá dentro, né, do frigorífico, feito com uma carne que a gente chama de CMS, carne mecanicamente separada. Uma carne que é raspada dos ossos e retirada também do couro dos animais ali, naquela carne que vai sobrando. E das aparas dos cortes também. Isso é utilizado para fazer os embutidos. Bom, não é uma carne de primeira, é uma carne que não tem, né, um tempo de validade e nem uma qualidade das melhores. Porém, é algo que hoje é utilizado para fazer os embutidos que está na mesa de muitas pessoas. Esses embutidos, por exemplo, eles têm um outro tipo de conservante. Eles utilizam nitrito e nitrato. Nitrito e nitrato, eles deixam o embutido com aquela coloração mais vívida. Então, por exemplo, quando você vai a um supermercado, se você observa ali as carnes que estão expostas naquelas gôndolas, você muitas vezes vai olhar a carne e vai ver a carne bem vermelhinha. Aquela carne bem vermelha, ela está naquela condição porque a hemoglobina, que está presente, então, no sangue, é um dos constituintes, uma proteína presente no sangue dos animais, está ligada ao oxigênio. Então, todas as vezes que eu tiver hemoglobina ligada ao oxigênio, coloração vermelha. Nós chamamos isso de oxihemoglobina. É uma oxihemoglobina, hemoglobina ligada ao oxigênio. Depois que o animal é abatido, ele começa a entrar num processo que nós chamamos de rigor mortis. O processo de rigor mortis é um processo de contração da musculatura, aonde essa musculatura vai ficando rígida e a carne fica dura, com uma força de cisalhamento extremamente alta. Porém, conforme o tempo vai passando, as células que compõem a musculatura dessa carne, elas possuem dentro, né, dessas células um composto chamado glicogênio. O glicogênio é uma forma que o nosso corpo tem de armazenar glicose dentro das células musculares, para que a gente tenha a possibilidade de manter a atividade do músculo num período de jejum. Quando o animal morre, esse composto armazenado ali, que é uma energia, é uma glicose na forma de glicogênio, vai sendo utilizado pelas células e ela vai então promovendo um processo de amaciamento. Esse processo ele ocorre utilizando-se do oxigênio que está presente dentro da célula e também dessa glicose que está ali armazenada, e você vai tendo uma enzima chamada calpaína que vai promovendo a quebra da musculatura, deixando então a musculatura numa condição mais mole para que você possa então vender essa carne para consumo humano. Quando você exaure essa quantidade de glicose presente dentro da célula, você estimula uma outra enzima chamada calpastatina. E aí você para o processo do rigor mortis, enrijecimento e amolecimento. Só que quando você para esse processo é porque você não tem mais glicogênio dentro da célula, então você não consegue manter mais também o oxigênio agora dentro das células. E o oxigênio começa então a se desligar da hemoglobina. E a carne vai adquirindo uma característica de coloração puxado para o marrom.
Ela vai ficando meio escurecida, ficando com um aspecto feio e com um aspecto de carne podre. Mas isso não pode acontecer, nós estamos vendendo o produto aqui, como é que eu vou apresentar um produto, né, que tem uma coloração de carne podre? Então, o que eles fazem muitas vezes? Eles vão e borrifam o nitrito ou o nitrato. Quando eles borrifam nitrito e nitrato na carne, eles fazem com que o oxigênio não se desligue da hemoglobina. Eles conseguem manter o oxigênio ali. E ao manter o oxigênio, aquela hemoglobina está na característica, então, de oxihemoglobina, e não com a aparência marrom, que a gente chama de meta-hemoglobina. Então, você olha para aquela carne e diz, poxa, essa carne aqui é fresca. E aí muitas pessoas vão e acabam comprando uma carne cheia de compostos ali, conservantes que são extremamente nocivos para o organismo. Nitrito e nitrato já é provado que o seu principal problema é o surgimento do câncer. Então, veja, os conservantes, eles são problemas, né? Como conservante, a gente acaba utilizando também, muitas vezes, o próprio sal. O sal é um conservante e a adição de sal, além de você aumentar a palatabilidade do alimento, você promove um maior tempo de validade deste produto. E ao adicionar sal, você está adicionando um mineral, que em excesso também sobrecarrega o teu organismo, sobrecarrega a tua função renal, sobrecarrega a tua pressão, porque o sal, ele retém água, cloreto de sódio, né? O sódio consegue reter água, uma molécula que a gente chama de higroscópica, e vai aumentar o seu volume de sangue e gerar uma hipertensão. Então, o próprio sal, que é um conservante, que nós utilizamos como tempero no preparo da nossa comida, mas na indústria ele é utilizado como um conservante, pode também sobrecarregar o teu organismo, gerando processos de intoxicação e a necessidade de fazer um detox. Então, se eu acabei de fazer um detox ou estou no curso de um detox, por que vou adicionar alimentos industrializados que são extremamente concentrados em sódio, né? Outro que eu queria destacar para vocês, né, são os edulcorantes. Então, nós estamos na linha dos antes aqui ainda, hein? Os edulcorantes são os adoçantes. Esse é o termo correto para você definir um adoçante. É um edulcorante. Dentre os adoçantes, eu tenho aqueles que já se sentaram no banco dos réus e foram condenados. Tenho aquele que está sentado no banco dos réus e sendo julgado. E tenho aqueles que ainda não têm condenação contra eles e não precisaram se sentar ao banco dos réus. Os adoçantes ou edulcorantes que nós poderíamos, em algum momento, se for necessário adoçar um determinado produto, fazer uso para não ter a adição do açúcar. Nós poderíamos fazer uso da estévia, o melhor edulcorante que existe. É o estévia ou esteviol, esteviosídeo. A estévia é uma planta uruguaia extremamente interessante que tem um poder de dulçor, de adoçar 400 vezes maior do que a sacarose, que é o açúcar da cana-de-açúcar. Então, a estévia é bem interessante para nós. Não existe efeitos colaterais até agora descobertos a respeito da estévia. O único efeito colateral não é para todas as pessoas. Isso é algo que está correlacionado à sua genética, aonde algumas pessoas conseguem sentir um sabor amargo ao final, né, de comer um determinado produto que contém estévia. Outras pessoas não sentem absolutamente nada. E se você é uma dessas que não sente nada com o uso da estévia, fique com a estévia, porque é o melhor adoçante que tem. Caso você seja uma das pessoas, assim como eu, que fica com um residual amargo na boca depois do consumo da estévia, existem algumas outras opções que nós poderíamos utilizar em determinados momentos, que seria a talmatina, uma ótima opção também de edulcorante. Ninguém se compara a estévia. Lembrando, mais uma vez, talmatina. E depois nós temos aí o xilitol e o seu primo eritritol. Os dois também são opções para que a gente possa fazer, muitas vezes, uso numa preparação culinária para evitar a adição do açúcar. Agora, depois desses, eu tenho aquele que está sentado no banco dos réus, sendo julgado, sem veredito ainda, que é a sucralose. A sucralose, em um determinado momento, ela se apresentou como sendo um dos melhores edulcorantes que nós tínhamos. E depois ergueram-se algumas suspeitas a respeito da sucralose. E eles estão fazendo as investigações, né? Ou seja, os peritos estão buscando as provas para condenar ou absorver a sucralose. Na dúvida, tendo outras opções, evite. Agora, quais são
os edulcorantes que devem ficar longe da nossa mesa, principalmente depois de um programa de detox. Estamos detoxificando o nosso organismo, não queremos intoxicar o nosso organismo com esses edulcorantes que realmente fazem mal. A listinha do mal dos edulcorantes contempla os seguintes edulcorantes: sacarina, ciclamato, acesulfame K, aspartame. Esses são terríveis para a saúde. De todos eles, obviamente, aspartame é o pior, né? Mas nenhum deles é bom. Acesulfame K, sacarina, ciclamato, todos eles são ruins. Esses são os edulcorantes presentes na grande maioria dos alimentos quando você olha, e esse alimento ele é doce, mas diz que ele é light. Os alimentos light, muitas vezes, vêm com essas questões aí que nós precisamos analisar. Eles têm adoçantes que já foram para o banco dos réus, julgado, condenado, e agora estão presentes em grande parte dos alimentos. Então, quando você for comprar um adoçante, é sempre importante você observar o seguinte: ali no rótulo, muitas vezes, já sabendo a maioria da população de que a estévia é a melhor opção, eles vão e escrevem estévia, bem grandão. Mas em cima da palavra estévia tem uma palavrinha bem pequenininha que é a seguinte: com. Ou seja, é com estévia, mas não é só estévia. Aí você olha no rótulo atrás, naquelas letras minúsculas, que muitas vezes é necessário você levar uma lupa, né, para que você possa fazer a leitura ali no seu supermercado do rótulo daquele produto. Você descobre que ali está escrito assim, que tem aspartame. Mas você fala, mas era estévia, mas tem aspartame, tem ciclamato, tem sacarina, tem acesulfame K. Esses vêm muitas vezes embutidos dentro de alguns produtos. Então é importante a gente desenvolver o hábito de leitura de rótulos para não ingerir esses agentes que, obrigatoriamente, depois de um detox, não deveriam ser ingeridos, para não trazer novamente o processo da intoxicação, né? Mas são escolhas que nós fazemos, mas o conhecimento, ele é libertador. Saindo agora da linha dos edulcorantes, né, gostaria de falar sobre outros antes importantes. Quais são eles, né? Os estimulantes. Aqui nós temos um problema. Temos um grande problema, que é o seguinte: estimulante são compostos presentes, muitas vezes, em alimentos e utilizados pela população até buscando vantagens para quem os usa ou utiliza. Por exemplo, estudantes dizem assim: eu tomo pó de guaraná para poder aumentar o meu poder de raciocínio e também para eu não sentir sono e aumentar as minhas horas de estudo. Então, veja, algumas pessoas estão utilizando estimulantes entendendo de que eles trazem benefício, quando não é uma verdade. Um estimulante, seja ele qual for, ele vai estimular. Óbvio, isso é um estimulante. Estimular o quê? Estimular o seu sistema nervoso central a trabalhar num ritmo mais acelerado. E aí, então, nós poderíamos tomar como um exemplo, para que a gente pudesse entender um dos malefícios dos estimulantes, o seguinte: aqui em minhas mãos, eu tenho uma caneta. E é uma caneta que todos conhecem. Morando no Brasil ou não, provavelmente você conhece a caneta Bic. Digamos que eu compre essa caneta Bic, né, tenha comprado essa caneta Bic hoje, e comece a fazer a utilização dessa caneta. E eu use essa caneta durante 4 horas do meu dia. Se eu uso durante 4 horas do meu dia, existe um tempo que eu vou conseguir utilizar essa caneta em dias, até que a sua tinta se esvaia. E aí ela acabe e pare de funcionar. Se eu usar 4 horas por dia, eu tenho um tempo X de duração. Mas, se ao invés de utilizar essa caneta durante 4 horas, eu começar a utilizar essa caneta durante 8 horas, o que vai acontecer com a tinta dessa caneta? Vai acabar em metade do tempo. Ou seja, aquele tempo X, agora é X dividido por 2. E criamos aqui uma expressão matemática para poder entender isso, que metade do tempo de duração da tinta da caneta em virtude do dobro de utilização de tempo. O seu cérebro, quando você nasce, ele tem a idade biológica igual à idade cronológica. Uma criança de 1 ano tem um cérebro de 1 ano. Um adulto de 40
pode não ter um cérebro de 40 anos. Um adulto de 40 anos, na sua idade biológica, pode ter um cérebro de 60, de 70, de 80. Como assim? Você tem uma quantidade de horas ou de trabalho que o seu cérebro é recrutado durante todos os dias para desempenhar. Quando você faz uso de um estimulante, obviamente, se ele estimula o seu cérebro trabalhar mais, em um ritmo mais acelerado, você está promovendo um envelhecimento precoce do órgão. Esse é um caso muito sério que nós deveríamos analisar à luz do conhecimento. E aqui tem um bom conhecimento, neurociências, bastante coisa, né? A neurociência, ela estuda muito a respeito do funcionamento do nosso cérebro. E a neurociência já concluiu de que o nosso cérebro, muitas vezes, está tendo um envelhecimento precoce. Isso quer dizer que nós fazemos o seguinte, muitas vezes fazemos com que as doenças batam a porta mais cedo. As doenças degenerativas do sistema nervoso central, como Alzheimer, Parkinson, demência, esclerose múltipla, doença de Huntington, estão muitas vezes batendo a porta mais cedo, em virtude do uso dos estimulantes. Então, isso é um grande problema que nós temos. Então, essa seria uma das linhas mais importantes que nós deveríamos adotar depois de um programa de detox. Não fazer uso de estimulantes. E quando fazemos uso dos estimulantes, eles basicamente pertencem a uma família que nós chamamos de metilxantina. Se você abrir, e como está agora, né, muito de costume o pessoal falar, dá um Google aí, né, que seria o nosso novo dicionário, e escrever assim, ó, metilxantina, o que você vai encontrar? Bom, a metilxantina, vou abrir a Wikipedia, né, que seria o caminho mais fácil para que cada um de vocês pudesse pesquisar. Você vai encontrar os seguintes dizeres a respeito da metilxantina. Isso é interessante. Veja que eles vão apresentar metilxantina muitas vezes como sendo algo benéfico, mas já vimos que como promove, né, um ritmo mais acelerado do funcionamento do nosso cérebro e o envelhecimento precoce, não é bom. Mas olha como é que é descrito metilxantina. Metilxantinas são pseudos alcaloides com com alto poder estimulador do sistema nervoso central, justamente o que nós estávamos falando. Faz com que o seu cérebro trabalhe num ritmo mais acelerado. E aí vem uma questão que eu vou apresentar para vocês daqui a pouquinho, porque meu tempo também já está quase acabando. Então, veja só. Encontradas principalmente, quais são os alimentos? Café, chá e guaraná. E também no cacau. Então, todos esses alimentos, eles são estimulantes do sistema nervoso central. Que para algumas pessoas isso seria uma vantagem, porque deixaria a pessoa, aparentemente, com mais energia, mais disposta, com mais capacidade intelectual. Mentira, não é verdade. O seu cérebro tem um ritmo normal de funcionamento. E, por exemplo, a cafeína presente no café talvez seja o estimulante mais consumido, mas não está presente somente no café. A cafeína está presente no café, está presente no refrigerante à base de cola e está presente também no chocolate. Nesses 3 produtos nós temos cafeína, além dos energéticos, né, que é o produto mais novo, caçulinha da família das cafeínas. Agora veja só, quando eu era criança, o meu avô, ele era produtor rural. Ele administrava a fazenda, mas ele também tinha o seu sítio e produzia café. O Paraná foi um dos grandes produtores de café, até que no ano de 1984 nós tivemos uma grande geada chamada de Geada Negra, que queimou todos os pés de café do Paraná. Essa geada negra recebeu esse nome porque as folhas ficaram queimadas e na coloração preta. Depois disso, o café deixou de ser produzido no Paraná e foi tendo um processo de migração da produção para o estado de São Paulo, mas ainda algumas regiões também muito frias, e se adaptou bem ao estado de Minas Gerais e Espírito Santo. Então, meu avô era produtor de café no Paraná antes da Geada Negra. Mas nós tivemos, na nossa infância, eu e meus primos, a convivência com o café na nossa casa. Meu avô, produtor, levava os grãos para casa, minha avó torrava, moía e preparava o café. Desde criança, eu nunca quis beber café, nunca provei, não sei que gosto tem, mas eu sei que o cheiro era bom.
mas não tive interesse em beber. Preferia um suco de laranja do que o café. Na parte da tarde, diferente de um primo meu que bebia um copo de café enquanto eu bebia um copo de suco de laranja. Mas uma coisa que, desde a minha infância, eu ouvi foi o seguinte: meu dia não começa sem eu tomar um cafezinho. Essa frase era dita por todas as pessoas da minha família. E eu ouvi aquela frase, mas para mim ela era estranha, porque eu ficava pensando, poxa, mas o meu dia sempre começa e eu nunca tomo um café? Onde que está o problema? Comigo ou com eles? Claro que hoje eu reconheço que eu não tinha nenhum problema. E as pessoas que bebiam o café e diziam que o dia não começava se não bebessem um café, tinham sim um problema. O problema do vício que já havia sido estabelecido, né, muitas vezes por causa do estímulo cerebral que era recebido com o consumo do café, além da alta produção de dopamina, que é um hormônio liberado principalmente pelos receptores D2 estimulados através desse tipo de classe, né, de estimulante chamada metilxantina. Isso faz com que a pessoa tenha aquela sensação de prazer ao beber um café e o cérebro vai se acostumando com aquilo, desenvolvendo um tipo de vício emocional. Então, eu não tinha problema. O problema estava com os outros. Mas essa família da metilxantina, muitas vezes, ela é apresentada como sendo algo benéfico para nós. E olha só o que diz, então, aqui na Wikipedia. Tá? Olha lá. O que ele pode fazer? Né? Ação antagonista dos receptores de adenosina, inibindo a enzima adenilciclase e na inibição da enzima fosfatidilesterase. Tanto um quanto o outro mecanismo aumentam os níveis do AMP cíclico. Lembra do que eu estava falando do adenosina? Adenosina trifosfato, ATP? Aqui está falando do AMP cíclico. Adenosina monofosfato cíclica, chamada. E aí o aumento dessa adenosina monofosfato do cérebro, que eu disse que seria um lixo a partir do momento que você começa a quebrar o ATP, leva ações como? Preste atenção, a gente caminha para o nosso final. Estimulação do sistema nervoso central. Uau, parece bom, né? Está estimulando o funcionamento do sistema nervoso central. Não, não é bom. O teu cérebro tem um ritmo normal de funcionamento. Qualquer coisa que você ative além desse ritmo, já está tirando ele do padrão de normalidade. Você está gerando um super estímulo cerebral, o que faz com que suas células trabalhem num ritmo mais acelerado e gera um envelhecimento precoce. Relaxamento da musculatura lisa de brônquios e bronquíolos. E aí, nesse caso, muitas vezes, está presente esse composto AMP cíclico dentro de alguns produtos para tratamento de asma, para que a gente possa promover uma né, teve uma vasoconstrição e a gente quer uma vasodilatação, né, dos bronquíolos, dos brônquios e dos alvéolos pulmonares. Então, esse composto AMP cíclico, que não precisa ser bebendo café, porque ninguém vai beber café como parte de um tratamento para asma, mas o composto AMP cíclico é utilizado nesse processo. Além disso, ele causa relaxamento da musculatura lisa e também musculatura lisa que compõe vasos sanguíneos. E aí algumas pessoas, elas usam, olha só, usam do cacau, usam do café, dizendo que... Epa, peraí, tá tudo certo aqui. Aqui apareceu que eu estou com bateria baixa, mas o tempo é suficiente. E aí, nesse caso, algumas pessoas bebem esses produtos, consomem alimentos que contêm esses estimulantes e dizem assim, mas o meu médico disse que os flavonoides, os alcaloides presentes nesses alimentos, eles são benéficos para o meu coração. Ele pode até promover uma vasodilatação ou uma diminuição da força de contração dos vasos sanguíneos, mas isso não quer dizer que ele seja bom. Por quê? Porque ele vai aumentar o batimento cardíaco. Só o ato de aumentar o batimento cardíaco já não é uma coisa boa. Além do que, ele aumenta a força de contração da musculatura do coração. Você vai ter um coração que bate com mais vigor, vai imprimir mais pressão no sangue que vai ser ejetado através do seu ventrículo esquerdo para a artéria aorta. E o que vai acontecer? Um aumento da pressão sanguínea, mesmo que traga um certo diminuição, né, da contração da musculatura do vaso sanguíneo. Mas a força de ejeção aumenta. Essa força de ejeção sendo maior, pode gerar alguns outros problemas para nós, como muitas vezes até um refluxo cardíaco, ou seja, aquele conteúdo de sangue que estava no ventrículo esquerdo, ao fazer uma força de contração muito grande, força a válvula que nós temos acima do ventrículo esquerdo, que divide o átrio esquerdo do ventrículo esquerdo, e fazer com que essa válvula tricúspide abra. E aí você tem uma quantidade de sangue que deveria ir para a artéria aorta, mas volta para
o átrio esquerdo. Também, o ato de bater esse coração com mais vigor faz com que esse coração tenha a possibilidade de aumentar a quantidade de massa muscular. E aí você vai ter um coração musculoso, que aparentemente parece ser bom. Mas quando você aumenta o volume do seu coração, gerando um processo que a gente chama de cardiomegalia, que é o aumento do órgão, você aumenta esse órgão, não só o tamanho dele, aumentando a musculatura para fora, mas também aumentando essa musculatura para dentro, o que vai gerar uma diminuição de átrios e ventrículos e provavelmente um futuro débito cardíaco. Ou seja, não é interessante o uso desses compostos por quem tem um histórico de cardiopatia na família ou para quem já tem um problema de cardiopatia e o médico disse, não, mas ele tem alcaloides, ele tem ali os flavonoides que são interessantes e protegem o coração. Essa é a historinha do vinho, né, que tem ali. Então, é um composto que dizem fazer bem para quem tem problema cardiológico, para evitar esses problemas, porém, esse composto ele está presente num produto que contém algo que gera um aumento de pressão sanguínea, assim como o uso desses estimulantes, né? Então, veja como que é complicado. Esses seriam os alimentos que eu diria para vocês que não vale a pena você incluir depois de um programa de detox. Fuja de todo alimento que seja industrializado. A indústria, ela trouxe algumas facilidades? Sim, isso é inegável. Ela trouxe praticidade? Sim, trouxe. Mas trouxe também as consequências de tal feito, da questão do tempo curto para cozinhar e utilizar, então, de um alimento que você compra industrializado e só coloca dentro do seu micro-ondas e aquece, já está pronto para o consumo, mas ela traz todos esses efeitos colaterais do consumo dos antes, estimulantes, corantes, edulcorantes, acidulantes, né, conservantes. Nós precisamos entender que esses são os alimentos que mais geram processo de intoxicação do nosso organismo. E se você quer realmente ter frutos depois do seu programa de detox, parta por uma alimentação mais natural possível. E aí entra aquela regra que provavelmente você já tenha ouvido em algum momento. Desembale mais e descasque menos? Não, é o contrário. Descasque mais e desembale menos. Quanto menos produto industrial você utilizar, melhor será o funcionamento do seu organismo depois do detox que você está realizando ou irá realizar. Bom, poderia explorar muito esse tema, mas preparei esse conteúdo para vocês, né, e vou ficar dentro do tempo que me foi permitido. Não sei se nós temos algum momento para perguntas e respostas, mas estamos aqui à disposição para qualquer esclarecimento. Oi, Ricardo, obrigada por ter vindo. Nossa, quanto tempo a gente não se fala pessoalmente. Me deu uma saudade das suas aulas lá no Silvestre, no Hospital Pois é. Ainda está tendo o programa? Não entendi? Ainda está tendo o programa lá no Silvestre? Você sabe que eu não sei te dizer se sim, se não, não sei. Vou ficar te devendo a resposta, tá? Mas eu Pô, sei se que tiver, eles estão mancando, não estão me convidando. não, eu acho que não está tendo, não. O Renato até teve aqui na live, aqui na Serra do Cipó, que eu estou na Serra do Cipó, né? Ele esteve Que até, legal. eu estou aqui agora. Então, ele esteve aqui na Serra do Cipó, no período que o Guilherme estava em viagem, ele esteve aqui substituindo o doutor Guilherme, mas eu não sei, não consegui me encontrar com ele para tirar essa dúvida, mas nossa, meu professor me deu uma saudade da aula na época. Olha, eu fico muito feliz, tem tempo sim de tirar dúvidas, se você quiser completar alguma fala sua, por favor, você ainda tem assim, esses momentos que você pode completar numa última fala, e aí eu vou abrir para alguém que queira tirar alguma dúvida. Esse evento que a gente está tendo, Maestria Mental, ele faz parte de algumas igrejas na Europa e tem algumas pessoas dos Estados Unidos também. Esse horário é um horário assim para a gente aqui no Brasil, que a gente teve que mudar um pouco o horário das nossas lives, que era 7h30 da noite da terça-feira, para poder contemplar esse grupo específico, que é um grupo bem pequenininho que a gente montou para quem está na Europa e nos Estados Unidos, né? Então, automaticamente eu teria que fazer um horário de Brasília, porque senão eu ia estar de madrugada, assim, né?
Então, Exato. tivemos... E esse grupo da Europa e dos Estados Unidos pode me convidar para ir em loco, né, para eu fazer palestras presenciais aí. Agora já temos essa possibilidade de viajar novamente. Em Isso. fevereiro eu fui para os Estados Unidos fazer palestra, mas ficamos aí 2 anos, né, sem poder se locomover praticamente, né? Isso. Então Nossa, presencial é melhor, não é, Patrícia? aham, exatamente. Pode convidar o Fernando, pode convidar o Guilherme Sens, pode me convidar, tem aí o Ricardo também. Falar nisso, eu estou vendo a minha amiga Jamília aqui. Nossa, que felicidade em ver a Jamília, gente. Amo a mãe da Jamília. A mãe da Jamília é minha também, viu, Jamília? Eu divido a sua mãe com você, hein? Gente, eu vou abrir para Eu perguntas. Ok, a Jamília, querida, minha querida está aqui, graças a Deus é bom te ver. Eu estou vendo aqui também outras pessoas conhecidas, mas assim, se eu comentar sobre todas, a gente vai acabar ocupando o tempo de tirar perguntas e tirar dúvidas, né, com o Ricardo. Então, eu vou deixar para vocês abrirem, se você quiser abrir sua câmera, Jamília, sua câmera está fechada, para você poder fazer uma pergunta para ele. Que bom te ver, viu, amiga? Que Deus te abençoe. É bom demais te ver. Fica à vontade em fazer sua pergunta, tá? Eu tenho uma pergunta. Ele falou sobre os adoçantes. Eu queria saber o que ele acha do xilitol. Então, o Muito bom. xilitol é um daqueles adoçantes que estariam hoje liberados para o consumo, porque ainda não tem acusações contra ele, né? Só tem uma questão do xilitol, que é o seguinte: em raros casos, e eu digo raros mesmo, porque até hoje eu conheço somente uma pessoa que teve esse efeito colateral específico com o uso do xilitol, que é a diarreia. Então, em raríssimos casos, alguém pode ter diarreia com o uso do xilitol. Se você tiver, troque para o eritritol, que é da mesma família, também ainda não tem acusações contra o eritritol e não vai gerar, né, problema para você. Nós temos aqui uma pergunta: que importância, escrita, né? Que importância tem os alimentos na dieta diariamente, né? A gente colocar os alimentos crus, tem alguma significância? O que você acha, Ricardo? Sim, tem muita. Quanto mais crua a nossa alimentação, mais nutritiva ela vai ser. Só existe um composto que a gente sabe que quando você aquece o alimento, ele se torna biodisponível. E ele não está biodisponível no alimento cru. E esse composto é o licopeno, que está presente lá no nosso tomate, né? Que é o protetor, né, do câncer de próstata, para evitar o câncer de próstata. Então, um molho de tomate, por exemplo, ele é muito mais efetivo para proteger a próstata do que comer o tomate. Agora, a maioria dos alimentos, na sua versão crua, mantém a integridade. Então, é importante nós sabermos algumas questões importantes. Por exemplo, nós temos algumas vitaminas que estão presentes no nosso alimento. E quando esse alimento é aquecido, essas vitaminas elas perdem a sua função. Elas são vitaminas que nós chamamos de termolábeis, ou seja, o aquecimento faz com que eu tenha perca da vitamina. Um exemplo, a vitamina C. Então, quando você aquece, por exemplo, um alimento que contém vitamina C, você pode desnaturar e ela vai perder a sua função. Já, nós temos que lembrar também o seguinte: quando nós vamos preparar o nosso alimento cozido, nós muitas vezes cozinhamos em água, porque pode ser a vapor. Então, quando eu falar cozinhando em água, o povo fala, mas que outra coisa dá para cozinhar, né? No vapor, né? Quando você, por exemplo, cozinha o alimento direto na água, você percebe que o grau de tingimento daquela água, dependendo do alimento que você cozeu ali, é muito grande. Então, se você cozinhou, por exemplo, um brócolis na água, a água vai ficar verde. Cozinhou a cenoura, vai ficar laranja. Cozinhou beterraba, vai ficar vermelha. Se você, por exemplo, cozinha no vapor, você percebe que a água não vai ficar tão verde, tão laranja ou tão cor de vinho ali da beterraba. Por quê? Quando você tem o contato direto do alimento com a água, você promove muitas vezes um processo que nós chamamos de lixiviação, onde você vai conseguir fazer com que tenha mais extração de determinados compostos que estão presentes no alimento que você vai ingerir depois. E esses compostos que você vai retirando são compostos que se perdem, que a gente não vai beber a água do cozimento da beterraba,
Não vai beber a água do cozimento do brócolis, porque também retira toxinas ali, né? Então, eu não quero beber isso. Mas a questão é que o contato do alimento com a água no processo de aquecimento faz com que você tenha perdas de nutrientes. E aí vale muito a pena lembrar também o seguinte, né? Isso não acontece somente no processo de preparação culinária em casa. Esses processos de perdas, eles acontecem durante a industrialização, onde muitas vezes a indústria promove aumentos de temperaturas em determinados alimentos, e esse aumento de temperaturas faz com que você tenha perda de nutrientes. Por exemplo, quando você pega o leite de vaca, que eu nem recomendaria o consumo, mas só para destacar essa questão do aumento de temperatura, seria o seguinte: você olha lá no leite de vaca, está escrito assim no rótulo dele, UHT. O que é isso? Ultra High Temperature, ou seja, foi exposto a um aumento de temperatura bem alto, com o propósito de você desnaturar ali micro-organismos e matar esses micro-organismos, deixando o leite, entre aspas, estéril. Estéril mesmo, estéril não só de micro-organismos, como de nutrientes também, né? Mas aí você desnatura nutrientes pelo aumento da temperatura. Então, tem temperaturas que são menores, por exemplo, a temperatura de uma pasteurização é menor, e aí você evita com que tenha perdas. Então, o alimento cru, ele mantém a sua integridade. Quanto mais alimentos crus presentes na sua alimentação, melhor. E se fôssemos estabelecer aqui um percentual do ideal, seria 70% cru, 30% cozido. Ok, cheio de comentários, graças a Deus a live maravilhosa. Tem outra pergunta: quanto ao milho verde, palmito, azeitona, usamos muito na nossa culinária saudável. Qual o método para eliminar algum conservante? Eliminar é uma coisa que não é tão fácil assim. Claro que se você lavar, você já vai eliminar alguma coisa, mas tem coisas que, ao ser absorvido pelos grãos, né, ou pelo alimento e estar dentro do seu interior, já não tem mais como, né? Então, o ideal seria utilizar a menor quantidade possível dos alimentos na forma de conserva, né? Tendo a possibilidade, eu, por exemplo, quando morava em Maringá, tinha a possibilidade de ir à feira e comprar o palmito fresco. Outro nível, né? Você comprar o palmito fresco seria ótimo. Comprar o milho verde na espiga, excelente, né? Mas tem determinados alimentos que não daria para você fazer isso. Por exemplo, eu vou destacar 2 deles, a azeitona e o tremoço. A azeitona não tem como você comer se ela não tiver em conserva. Então, entra aí o aspecto de não exagerar na quantidade, mas lembrando que também a conserva da azeitona é somente sal, né? Então, cuide com o sal dos outros pratos que você prepara para não ter excesso, só isso. Então, a azeitona não tem como. E o tremoço também, porque o tremoço é um grão que, se você cozinhar e for tentar comer, você vai descobrir que ele tem um amargor terrível, impossível de você ingerir. E, nesse caso, você precisa cozinhar e trocar a água do cozimento umas 5, 6, 7 vezes, tá? Então, quando você compra em conserva esses alimentos, é a única forma que você tem de fazer a ingestão. A minha sugestão é: compre em conserva o que não tem como comer sem ser em conserva. E aquilo que tem a possibilidade de comer fora da conserva, dê preferência por comer in natura. Eu vou fazer uma outra pergunta que é da minha amiga, irmã, Deliane Nascimento. Minha amiga, que saudade, que bom ver você por aqui. A Deliane é a esposa do pastor Josemi, meu eterno pastor, já está jubilado, e eu estou vendo aqui ela presente na nossa live, uma família pastoral muito amada, muito querida para quem é da RF, e ela pergunta assim: em relação aos chás, quais seriam específicos que intoxicam o nosso corpo? A dose é a diferença, né? Existem algumas plantas que são plantas assim mais capciosas, mas mesmo aquelas que são boas, a diferença é a dose, né, Ricardo? Sim, mas é que eu acredito que a pergunta dela era para aquele última questão de um adendo que eu falei que poderia fazer ao final, né? Se fosse necessário, e vai ser necessário. Porque lembra quando eu estava lendo a definição aqui, né, de metilxantinas, que eu disse que eram pseudoalcaloides com alto teor estimulador do sistema nervoso central, encontrada principalmente no café, chá, guaraná e cacau? Chá. Então, quais chás? Que era o que eu ainda ia incrementar ao final, mas já vou responder. Então, quais seriam esses chás que podem gerar intoxicação no nosso organismo, pensando na questão dos estimulantes, né? Eu tenho, basicamente, 2 plantas que têm alto poder estimulante, tá? Que é o seguinte:
nós temos a Camellia sinensis. Essa Camellia sinensis é uma planta que eles utilizam, como dizem, de cabo a rabo, né? Ou seja, ela inteirinha. E toda ela é estimulante. Por exemplo, com as suas folhas verdes, nós fazemos o chá verde, que é aquele chá japonês, que o japonês toma, e que as pessoas dizem assim, mas o japonês toma chá japonês, toma chá preto, e não tem problema neurológico, o nível de Alzheimer deles é menor. Sim, o nível de Alzheimer deles é menor. Mas não é por causa do uso desse chá. Se eles não utilizassem, seria menor ainda. E aí eu explico da seguinte forma. O japonês tem uma grande vantagem em relação a qualquer outra região do mundo em relação à proteção do seu sistema nervoso central, que é o seguinte, o japonês come muito ômega 3, diferente de qualquer outra região do mundo, né? Diferente de qualquer outra região do mundo. Por quê? Eles comem muito peixe. Comem, mas não é do peixe que vem a sua principal fonte de ômega 3, e sim das algas. O japonês come muita alga, e a alga é a sua principal fonte de ômega 3. E eles comem a quantidade considerada ideal pela ciência, que seriam 2 moléculas de ômega 6 para 1 molécula de ômega 3. E isso faz com que eles tenham uma alimentação que seja anti-inflamatória. Diferente, por exemplo, dos demais países. Nos Estados Unidos, a relação de ômega 6 para 3, que seria ideal 2 para 1, nos Estados Unidos é 6 para 1. Ou seja, é o limite onde eles ingerem 6 moléculas de ômega 6 para 1 molécula de ômega 3. E isso em virtude do uso do suplemento ômega 3 que você compra no supermercado nos Estados Unidos. Porém, quando a gente olha para o Brasil, nós temos um problemaço, que é o seguinte, o ideal 2 para 1, limite 6 para 1, de ômega 6 para 3. No Brasil se consome 12 para 1. Ou seja, são 12 moléculas de ômega 6 para apenas 1 molécula de ômega 3. Isso faz com que a gente esteja 6 vezes acima do limite ideal e 2 vezes acima do limite máximo. Nós temos uma dieta inflamatória. E aí, nesse caso, fazendo uso de estimulantes e tendo uma dieta inflamatória, obviamente que o chá verde, o chá japonês, o chá preto, ou o branco, o vermelho, o amarelo, todos extraídos dessa planta chamada Camellia sinensis, para nós vai ser um grande problema, porque nós não temos uma proteção contra a inflamação que gera envelhecimento do nosso organismo e ainda temos uma planta que é altamente estimulante do sistema nervoso central, promovendo envelhecimento precoce. A segunda planta é chamada de Ilex paraguaiensis, que você faz o tão conhecido chamate, né? Que esse chamate está presente, né? Na forma de chá, mas também na forma de chimarrão, na forma de tereré, né? Então, nós temos aí o chamate, que também é um problema para nós, pela quantidade de estimulante teína que ali está presente. Teína, cafeína, teobromina, são todos estimulantes dessa família que estão presentes nesses alimentos que eu citei, café, chá, guaraná e cacau. Então, todos eles têm o mesmo poder, a mesma ação. Então, os 2 chás perigosos seriam esses. O chá que vem da Camellia sinensis, o japonês, e também o chamate, que vem do Ilex paraguaiensis. Maravilha! Tem mais uma perguntinha aqui, ó. Para quem faz musculação, você recomenda whey protein de origem vegetal ou não é necessário? Na maioria dos casos é necessário, e é necessário pela seguinte questão. É necessário porque os alimentos de origem vegetal, eles vão fazer com que você, muitas vezes, não tendo um aumento da necessidade de proteína, supra sua necessidade e não tenha sobra. Diferente dos alimentos de origem animal, que são muito concentrados em proteína e que normalmente eles suprem a sua necessidade e tem sobra. Então, nós temos que analisar. Se você é um vegetariano ou um vegano, ou o termo que eu gosto, que é o plant-based, que você tem uma dieta à base de plantas, plant-based diet, esse é o termo correto hoje para nós, uma dieta à base de plantas. É melhor para definir aí o que seria o nosso padrão de alimentação. Se você fala vegano, vem toda aquela filosofia embutida. Você fala vegetariano, o cara acha que você come presunto, né? Porque já aconteceu comigo, cheguei num lugar e falei, olha, eu sou vegetariano, o que você tem de opção? Me levar, tem esse de presunto. Eu falei, moça, desculpa, mas você já viu um pé de presunto? Né? Não existe, né? Você plantar um presunto e nascer um pé de presunto, né? Então, assim, não é vegetal. Então, a melhor definição para nós é esse plant-based diet, dieta à base de plantas, é o melhor termo.
Se você tem uma dieta à base de plantas, você está se alimentando de alimentos de origem vegetal com uma concentração proteica menor do que os alimentos de origem animal. Quando você aumenta a sua demanda de proteína, às vezes só com alimentação você não consegue suprir toda a sua necessidade, porque senão você teria que comer um volume muito grande de comida. E aí você partiria para um outro extremo, você viraria glutão. Né? Então vamos fazer um exemplo aqui, Patrícia, para poder deixar bem claro para as pessoas o que nós queremos dizer. Olha só, eu vou pegar um indivíduo de 70 quilos, tá? Um indivíduo de 70 quilos sedentário precisa de 0,8 gramas de proteína para cada quilo de peso vivo. Então, um indivíduo de 70 quilos, que é sedentário e não deveria ser, 56 gramas de proteína atende à sua necessidade. 56 gramas de proteína ao dia. Se você pega esse mesmo indivíduo de 70 quilos e agora ele não é mais sedentário, mas ele também não é ativo ainda, ele é um moderadamente ativo, ele precisa de 1 grama para cada quilo de peso. E aí a conta ficou fácil. 70 gramas de proteína. Ou seja, já aumentamos a necessidade em 14 gramas. 14 gramas, é bastante. 14 gramas de proteína seria o equivalente quase à quantidade de proteína que tem em 100 gramas de aveia. Então, só nessa brincadeirinha aqui, ó, de sair de um sedentário para um moderadamente ativo, eu teria que ingerir 14 gramas a mais. 100 gramas de aveia tem 15. Então, imagina, são quase 100 gramas de aveia que o cara teria que comer para atender só essa diferença. Só a diferença. Agora, se você é uma pessoa ativa, que tem feito atividade física, mas não está fazendo essa atividade física, por exemplo, uma musculação com a finalidade de hipertrofia, mas você é ativo, você precisa de 1,2 gramas de proteína para cada quilo de peso vivo. E aí nós vamos chegar agora a 84 gramas. Saímos de 56 no sedentário. Já estamos no ativo em 84 gramas. Se você começar a fazer a musculação, aí você tem uma demanda maior de proteína agora. E os seus 70 quilos agora precisam ser multiplicados por 1,5, chegando a 105 gramas de proteína ao dia. Nós tínhamos 56 no sedentário. Quem faz musculação precisa de 105. Aí é onde nós esbarramos muitas vezes no problema de não conseguir suprir nossa necessidade só com alimentação. Mas vamos dizer que de repente você se torne um atleta ou uma atleta. Você começa a caminhar, daqui a pouco você está trotando, aí você está correndo, e daqui a pouco você está maratonando. Agora você está correndo maratona. Tem uma amiga que vai correr a maratona de Nova York agora, deve estar faltando uns 12 dias para a maratona. Ela vai correr a maratona de Nova York. Quando você se torna atleta, aí já não é mais 1,5, não. Agora já são 2 gramas de proteína para cada quilo de peso. E aquela pessoa de 70 quilos que começou com 56 gramas de proteína ao dia, sendo sedentário, quando chega no nível de um atleta, precisa de 140 gramas de proteína. Não vai fechar com alimentação. Não vai. E aí, nesse caso, nós vamos precisar utilizar daquilo que nós chamamos de recurso ergogênico. Esses recursos ergogênicos são, então, justamente os suplementos que nós vamos utilizar. Com uma ressalva importante, que é o seguinte: suplementar é oferecer 100% daquilo que você precisa. Então, o termo correto não é suplemento. O termo correto deveria ser complemento. Então, você vai ter que tomar um complemento, porque você vai comer uma quantidade de proteína e vai complementar com esse produto aquilo que você não consegue suprir. Nesse caso, nós temos aí o whey protein, um produto retirado do leite, onde você retira, entre aspas, a parte boa do leite, né? A proteína que está no soro do leite. E ela tem se apresentado como sendo uma proteína interessante para o ganho de massa magra, sem efeitos colaterais ao organismo. O leite em si é um lixo. Mas, graças a Deus, nós temos hoje as opções dos produtos à base de plantas. E esses produtos à base de plantas, eles são extremamente interessantes para nós. Por exemplo, a proteína do arroz integral, a proteína da ervilha, e temos a proteína de soja, mas tendo as outras opções, melhor ficar nas outras. Para quem mora fora do país, por exemplo, vai ter a proteína do hemp, que é retirado lá da sementinha da maconha, né? Lembre-se que o pessoal que faz uso da maconha não é a semente que eles usam, é outra coisa, outra parte da planta, né? Para não confundir aí, senão eu vou falar que eu já estou recomendando fazer uso de maconha. Não. O hemp, semente, eles retiram a proteína do hemp muito concentrada ali nesse grão, extremamente interessante para nós, né? Tem
como opção também, eu já vi, para quem mora fora do país, a proteína de ervilha, de lentilha, desculpa, proteína da lentilha. Então, qualquer uma dessas proteínas, elas são bem interessantes para nós, para poder complementar a nossa necessidade proteica, caso nós estejamos buscando um aumento de massa magra, uma melhora de desempenho físico nas atividades que fazemos. Sim, é uma boa opção, eu recomendo, e boa parte das pessoas que eu trato hoje, nós acabamos complementando a sua dieta com o uso desses recursos ergogênicos. Tem uma pergunta aqui que a pessoa falou assim, olha, é uma pergunta difícil. Para quem tem deficiência de vitamina D, tirando o comprimido vitamínico e os banhos de sol, tem algum alimento? Olha que tem, gente. Tem algum alimento que poderia ajudar nessa reposição, Ricardo? O que a gente precisa sempre entender é o seguinte, o sol, ele vai converter aquilo que muitas vezes vem da nossa alimentação na versão que nós chamamos de ativa da vitamina D. Então, o que nós temos muitas vezes é uma pré-D2 que vem de um alimento. Então, você tem algumas alimentos que são fontes de gordura, porque essa vitamina D, que na verdade não é uma vitamina, é um hormônio, né? Ela vem num formato inativo. E nunca vai vir num formato ativo justamente porque é um hormônio. E nós não comemos hormônio, nós comemos alimentos que contêm compostos que o nosso organismo vai ter condições de produzir hormônio a partir deles. Então, no caso, o que nós ingerimos não é a vitamina D na sua versão ativa. Para essa vitamina D se tornar ativa, ela tem 3 passos importantes. O primeiro deles, raios UVBs incidindo diretamente na pele. Aí você vai converter uma vitamina que a gente chama de pré-D2 em pré-D3. Ela vai virar ali uma vitamina, entre aspas, né, que está no seu percurso para a atividade. Você vai formar um composto que vai ser conduzido via sangue para o seu fígado, onde vai ser convertido em 25-hidroxivitamina D. E do fígado ele vai para os rins, onde vai ser convertido no 1,25-dihidroxivitamina D. Aí você tem a vitamina D ativa. Ao final desse processo, onde a alimentação fez parte e o sol fez parte. Então, veja, eu preciso dos 2 passos. Se eu retiro o sol, eu não consigo transformar pré-D2 em pré-D3, para virar 25-hidroxivitamina D e 1,25-dihidroxivitamina D. Nesse caso, então, o sol é extremamente importante no processo, assim como a alimentação. Por isso, o que nós temos visto hoje como sendo uma opção interessante é você fazer o uso do suplemento. Porque dependendo da região do mundo onde você mora, você tem uma escassez, né, de sol durante grande parte do ano. Ou você mora, de repente, numa região onde tem muita presença de luz solar, mas tem destruição de camada de ozônio, um risco maior também de formação, né, de câncer de pele. Ou então você já chegou numa terceira idade, onde a sua musculatura foi diminuindo e a sua pele foi perdendo colágeno também, e agora você tem uma pele enrugada, e essa pele enrugada dificulta a absorção dos raios UVBs, ou seja, mesmo tomando sol, não há uma garantia que um idoso consiga produzir a quantidade suficiente de vitamina D, e talvez parta, ou tenha que partir para uma suplementação. Então, nós temos que analisar esses aspectos, né? Vivemos hoje numa condição que não é mais ideal, né? Se estivéssemos falando do Éden, não teria problema, né? Não tinha destruição da camada de ozônio, o sol era super amigo, Adão trabalhava no campo, né, lavrar a terra, foi a recomendação em Gênesis, né, capítulo 2, ou seja, ali a condição era diferente. A condição que vivemos hoje, dos horários que muitas vezes temos e da questão do sol não estar presente em determinadas regiões, né, durante boa parte do ano, ou ter até um excesso de luz com destruição de camada de ozônio, temos que entender que o suplemento pode sim ser uma alternativa muito importante dentro do processo, porque não corrigir a vitamina D é mais danoso do que fazer o uso do suplemento. É verdade, é verdade. De repente, usar mais ergocalciferol, né? Também adicionando a isso tudo, eu acho que iria ajudar bastante. O cogumelo é um bom alimento aí que vai ajudar. Tem mais uma perguntinha, minha última pergunta, por que a criança não pode ingerir xilitol? Gente, a gente já está indo já para o finalzinho, tá? As últimas perguntas, tenho acho que mais 2 aqui. Então, a criança não pode ingerir xilitol, como também tem uma outra aqui. Nós, adventistas, podemos comer algas? Então, eu vou te mandar logo 2 perguntas, que aí a gente já vai partindo para o encerramento. Olha só,
Essa questão da alga, vamos para essa primeiro. Nós temos que entender o seguinte: alga é de origem vegetal. Alga é um vegetal. Faz fotossíntese. Então, é vegetal. Está liberado. Pode consumir. Por que isso é importante, né? Porque, às vezes, a gente fica pensando, de onde que vem a alga, né? É um vegetal. Faz fotossíntese. Já eu penso de maneira diferente, às vezes, né, com relação aos cogumelos. Os cogumelos não são vegetais. Os cogumelos também não são animais, não são minerais. Ele tem um reino específico para ele, que é o reino fungo. Eles não fazem fotossíntese. Não quer dizer que não possa comer, porque não tem nenhum lugar da Bíblia dizendo de qualquer proibição de comer. Ele tem nutrientes? Sim, tem nutrientes. Mas é uma coisa que eu ainda tenho minhas ressalvas, né, com relação a isso, né? Então, é bem importante a gente entender. Olha só, eu coloquei justamente aquela pergunta que você falou do xilitol aqui no Google. Por quê? Porque, às vezes, as pessoas elas estão muito presas naquilo que a internet tem trazido como informação ou algum profissional que se utiliza da internet sem determinados critérios para poder trazer, né, essa informação ao público. Então, olha só, quando você pergunta com relação ao consumo do xilitol, né, o que você acaba encontrando aqui que daria argumentos, né, para que você, então, dissesse que o xilitol não pode ser consumido por crianças, né? Nenhum, né? Só porque é um adoçante artificial? Sim, mas não é o suficiente. Entre os malefícios de consumir o açúcar, uma criança, e as não comprovações de malefícios do xilitol, eu ficaria com xilitol. Obviamente, eu respeitaria, né, uma questão. Não daria para crianças com menos de 2 anos. Não. E, preferencialmente, para crianças acima de 5. É quando a gente deveria começar a, de repente, fazer o uso do xilitol. Sempre com procedência também, né, não com prudência, desculpa, não utilizando em grande quantidade. O xilitol, ele é até utilizado numa goma de mascar, né, que o pessoal fala assim, esse é bom, né? Essa goma de mascar é boa porque ela tem xilitol, então ela não tem açúcar, não causa cárie. Realmente, o xilitol é até um protetivo contra a cárie, justamente porque a cana-de-açúcar, né, no caso a sacarose proveniente dela, fica ali entre o suco dos dentes, né, aquelas divisões entre os nossos dentes, e aquilo ali se torna matéria-prima para crescimento de bactérias, né? O xilitol, eu não vejo ele como sendo algo que não possa ser utilizado pelas crianças. A questão é que muitas vezes as pessoas falam sem qualquer tipo de embasamento. Em casa, por exemplo, nós utilizamos xilitol em algumas preparações culinárias. Não é frequente, né? Nem utilizamos muito o xilitol e nem muitas coisas doces em casa. Mas de vez em quando fazemos uma sobremesa. E ele vai. E as crianças comem. Hoje eu estou com uma filha de 9 e uma filha de 14. E as duas comeram desde mais nova e nunca tiveram qualquer tipo de efeito colateral com o consumo do xilitol. Então, se a gente utilizar de maneira prudente, né, e entender que ele é um produto que foi feito artificialmente, é óbvio que a gente deveria utilizá-lo com menor frequência. Mas é uma opção, sim. Em detrimento a utilizar a cana-de-açúcar, prefiro o xilitol. Se puder a estévia, como já disse, muito melhor. Tem uma última perguntinha, então, aqui. Boa tarde, quais são os chás brancos? E a cevada é estimulante? Realmente estimulante? Não, a cevada não é um estimulante. O que tem de ruim na cevada é porque é um alimento torrado. E todo alimento torrado você acumula benzopireno, que é um composto que gera câncer. Claro que a quantidade também não é alta, ninguém que vai morrer de câncer porque tomou muita cevada, né? Então, não acredito nisso. Mas a única coisa que eu destacaria com relação à cevada, né, de um aspecto negativo dela, seria essa concentração de benzopireno no processo de torrefação. Os chás brancos que eu falei é o chá chamado de chá branco mesmo, vindo justamente dessa planta Camellia sinensis. Olha só, com a folha verde, chá verde. Com a folha dessa planta torrada, chá preto. Com a folha, ou com a flor, o chá branco. Com a casca, o amarelo, e a raiz, o vermelho. Ou seja, é a mesma planta. Então, esse chá, chamado de chá verde, chá branco, chá preto, chá vermelho ou amarelo, todos eles vêm da mesma planta. Então, o que você precisa é simplesmente olhar lá no rótulo e ver se está escrito Camellia sinensis. Se estiver, foge, porque não é a melhor opção. Ok, Ricardo, muito obrigada pelo seu tempo aqui conosco.
Deus te abençoe. Aqui tá bombando aqui, ó. Muito obrigada, foi muito bom. Então, assim, em nome de todo o nosso público, eu quero te agradecer. Obrigada pela disposição de você separar um tempo que é de ouro para você na tua agenda, para estar aqui conosco. Se você quiser, pode deixar o seu contato com o grupo e vai aparecer na live também, porque nós vamos colocar na Escola Vida com Saúde, vamos disponibilizar também no site, não, no YouTube, no canal do YouTube da Igreja Adventista de Icaraí, que é uma das igrejas mais vistas aqui da RF, se eu não me engano é a mais vista, não estou querendo falhar, mas vai estar disposto lá também. Então, por favor, fale sobre os seus canais, quem quiser entrar em contato com você, como que se fará? Vamos lá, então. Para me encontrar nas redes sociais, é só você escrever dr.ricardo.vargas. dr.ricardo Vargas. No Insta, no YouTube, você vai me encontrar com esse nome. Agora, se de repente você quiser um atendimento particular, né, para que aí eu possa te acompanhar em alguma questão específica, aí você entra em contato com a minha esposa, que é ela quem faz minha agenda, é ela que manda, e eu obedeço, né, os atendimentos. Então é só falar com a Nete, né, e o telefone dela é o seguinte, é o 61 993 27 8993.